Perfeccionismo é uma doutrina muito antiga dentro da cristandade, que diz que é possível o cristão alcançar um nível de santidade e de espiritualidade tão grande em que ele não peca mais. Um dos defensores mais conhecidos dessa ideia foi o famoso pregador John Wesley. John Wesley defendia a ideia do amor perfeito, que era uma experiência tão profunda do amor de Deus que o cristão tinha, que ele amava a Deus de tal forma que não tinha mais espaço para ele amar outra coisa, por exemplo, o pecado. Wesley acreditava nisso, que o cristão pode chegar num estágio em que seu amor a Deus é tão grande que ele não tem mais amor nenhum ao pecado e, portanto, ele pode entrar nesse estado de perfeição ou de amor perfeito. É assim que é chamado dentro da tradição wesleyana, que é uma das tradições do metodismo. E outras igrejas evangélicas também, mais para o lado pentecostal e neopentecostal, não todas, mas algumas, defendem também essa possibilidade. A reforma protestante, desde o seu início, com a ênfase na doutrina da depravação total, nunca aceitou esse tipo de ideia. Por outro lado, também se o perfeccionismo está errado, nós não podemos, devemos ou não temos como defender uma vida em que o crente nunca peca. Por outro lado, está errado também aquele conceito de que o crente, ele peca a cada segundo por pensamento, palavras e obras. É um outro equívoco também, é um outro equívoco. Está errado os dois lados. Está errado os dois lados. E eu acho que nós erramos mais nesse último lado que eu falei. É muito comum, de vez em quando a gente pede a um irmão para orar, fazer uma oração no culto de confissão de pecados, e não poucas vezes o irmãozinho ou a irmãzinha se levanta e diz: ó Deus, perdoa os nossos pecados, nós pecamos a cada segundo por pensamentos, palavras e por obras. Espera aí, minha irmã. Assim também não, né? Se você está pecando a cada segundo por pensamento, palavra ou obra, tem alguma coisa errada. Não é verdade? É claro, o perfeccionismo está errado, mas uma vida marcada pelo pecado, a cada momento, a cada segundo, não é o que a Bíblia está ensinando aqui. Quando alguém sugere a Paulo, vamos permanecer no pecado, qual é a resposta veemente de Paulo? De modo nenhum. O crente não vive na prática do pecado. Pecado, se acontecer, é um acidente na vida dele. Esse é o padrão bíblico, mas não é o que marca a sua vida. No meu grupinho de quinta-feira, onde nós estamos estudando a primeira carta de João, eu contei uma ilustração. Eu já contei essa ilustração várias vezes. Eu acho que vocês já ouviram também, tá? Então, se vai ouvir pela segunda ou terceira vez, não faz mal. Como eu sempre me esqueço das ilustrações, então para mim é como se fosse a primeira. Quando morava, eu e a Minka estávamos estudando na África do Sul, fizemos uma viagem de 5.000 quilômetros em férias, conhecendo a África do Sul. E foi com um casal sul-africano conosco, foi uma bênção. Conhecemos aquela terra linda que é a África do Sul, e é um dos países mais bonitos que nós já visitamos. Depois de algumas semanas de viagem, voltamos para casa. Então, um outro casal de amigos nos visitou, era também um casal de estudante na época, e ele perguntaram sobre a viagem, curiosamente, não é? E aí, um homem sempre gosta de fazer esse tipo de pergunta: e aí, o carro deu problema? E aí eu respondi: não, graças a Deus, foram 5.000 quilômetros, mas teve um pneu furado. Então, um pneu furado em 5.000 quilômetros é uma coisa. Agora, imagine se o pneu furasse a cada 50 metros. Vocês já entenderam a minha analogia. A nossa vida aqui, o normal é que o pneu fure a cada 5.000 quilômetros. Mas se todo dia você está trocando o pneu, tem alguma coisa errada, não tem? Eu não acredito numa viagem que não tenha um pneu furado, mas uma viagem onde o pneu fura a cada 50 metros, alguma coisa está errada. Então, essa visão da vida cristã, de que o cristão ele vive pecando diariamente por pensamentos, palavras e obras a todo instante, não bate com o padrão de vida cristã que o Novo Testamento nos ensina. Da mesma forma que não bate
o ensinamento que eu já falei do perfeccionismo. Mas aqui no capítulo 6 nós encontramos o caminho bíblico. É um caminho onde você pode dizer não ao pecado, em que você não é escravo do pecado, em que você não é obrigado a fazer a vontade do pecado, e onde pela graça de Deus você pode dizer não ao pecado. Aqui também é preciso fazer uma diferença entre tentação e pecado. Talvez seja aqui que as pessoas se confundam. A nossa natureza pecaminosa, ela permanece em nós depois da conversão. E ela cobiça, ela deseja, ela almeja. Mas enquanto você diz não para ela, você não pecou. Ou seja, o crente ele pode passar um dia inteiro sendo tentado em diversas áreas. Ele passou o dia inteiro dizendo não, não, não e não. No final do dia, ele é vitorioso, ele é vencedor, ele não pecou. Embora os desejos, as vontades apareçam. Está no trânsito, né? O cara dá uma goianada, dá uma fechada no cara assim, né? Aí a raiva, né? Começa a sentir aquela raiva, a vontade de fazer a mesma coisa, você diz não. Você lembra, né? Não, você tem que perdoar os seus inimigos. Aí você deixa o cidadão ir embora. Deus abençoe o irmão, vai na paz, né? Dá o lugar para ele, deixa ele embora. Você não pecou, mas o desejo veio. Então, você passa o dia todo brigando com a corrupção do seu coração, mas você disse não faço, não aceito, não vou fazer isso. Então, você não pecou. Então, às vezes as pessoas confundem a tentação com o pecado em si, por isso que elas dizem, não, eu passo o dia todo pecando. Não, se você é crente, você não pode passar o dia todo pecando, tem alguma coisa errada. Você pode estar sentindo a força e a presença do pecado no seu coração o dia todo, isso é uma coisa. Mas viver na prática do pecado, a Bíblia é muito clara. Quem vive na prática do pecado não entrará no reino de Deus. Então isso tem que ficar claro. Não estamos aqui defendendo o perfeccionismo, nós estamos aqui combatendo aquela visão subcristã do padrão bíblico de santidade e de caminhar, em que as pessoas acham normal elas cometerem pecados vários e muitos durante o dia, e passa o dia todo pecando, e de noite, antes de dormir, peca no varejo, e de noite pede perdão por atacado. Senhor, perdoa tudo que eu fiz de errado, boa noite, e vai dormir. Tem alguma coisa errada. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, é esse o ponto aqui, não é? A revolta de Paulo, podemos dizer assim, a indignação dele, a perplexidade dele nos versos 1 e 2, é exatamente por isso, é quando ele imagina que alguém vai dizer que uma pessoa que é salva pela graça, ela vai permanecer no pecado para que ela experimente mais da graça de Deus, de modo nenhum. Claro que não. Não é a vida cristã normal a gente permanecer no pecado, uma vez que conheceu a graça.